pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o canal Aula na Tela. Sou a professora Welda, estou aqui com o componente de matemática e hoje a gente vai aprender um pouco sobre os critérios de divisibilidade. Quando é que a gente vai saber, por exemplo, um número natural qualquer, ele vai ser divisível, né? Vai ter uma divisão exata por 2, 3, 4 e 5. Vamos pensar aqui um pouquinho. Eu trouxe um diálogo onde esse professor pede para o aluno efetuar, sem usar a calculadora, a seguinte pergunta, né? Se o número 6.534, se ele é divisível por 3. Então, ele quer saber se esse número vai ter ali uma divisão exata por 3. E o menino diz o seguinte: e o número 6.518, ele é divisível por 4? Então, a gente tem duas indagações que a gente vai ver aqui no quadro se realmente essas continhas são exatas ou não. Pegando, né, os dois exemplos, a gente vai ver e aplicar aqui para a gente entender os critérios de divisibilidade. Eu trouxe uma divisão por 3 e eu trouxe aqui uma divisão por 4. Vamos ver se a gente vai ter uma conta exata ou não. 6 dividido por 3, qual é o número que eu posso estar pegando, né? Multiplicar com 3, que a gente sabe que o inverso da divisão é a multiplicação. Então, qual é o número que eu posso aqui estar utilizando para se aproximar ou ser exato, né? O número 6. Então, a gente vai encontrar o 2. 2 vezes 3, 6, menos 6, nada. Baixa o 5. 5 dividido por 3 vai ser 1. 1 vezes 3, 3. Menos 5, vou encontrar 2. Baixo 3. 23 dividido por 3. 6 vezes 3 dá 18. 7 vezes 3 dá 21. 21 menos 23, eu vou encontrar 2. Baixo 4. 24 dividido por 3, qual é o número que eu posso estar multiplicando por 3 que eu vou me aproximar ou vai ser exato ao 24? 8. 8 vezes 3, 24. Menos 24, a gente vai ter aqui, ó, uma conta sem resto, né? Então, eu posso dizer que esse número 6.534, ele é divisível por 3. Por quê? Porque eu encontrei aqui uma continha sem resto, uma divisão exata. Vamos verificar esse outro número, se ele é divisível pelo número 4. 6 dividido por 4. 1 vezes 4 vai dar 4. Menos 6 vai dar 2. Baixo 5. 25 por 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Então, 4 vezes 6, 24. Menos aqui o 25 vai dar 1. Baixo 1. 11 dividido por 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 menos 11 vai dar 3. Baixo 8. 38 dividido por 4. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 4, 36. Então, 9. 9 vezes 4, 36. Menos o 38 vai sobrar 2. Então, o que é que a gente pode entender dessa divisão? Que esse número 6.518, ele não é divisível por 4. Por quê? Porque eu tenho uma conta que tem um resto aqui como 2 e ela não é uma conta exata. Divisível, não sobra resto. Não divisível, vai sobrar aqui um resto, ok? Como a gente viu lá nos cálculozinhos que a gente fez, a gente percebeu que essa divisão aqui é uma divisão exata, então ele é divisível por 3. Já essa outra aqui é uma divisão não exata, então esse número aqui natural, ele não é divisível por 4. Vocês viram que eu tive que fazer uma conta, né, um processo bem demorado para saber se essa divisão dava exata ou não, se ele era divisível ou não. Mas, como a nossa aula é sobre os critérios de divisibilidade, a gente vai aprender um método bem mais rápido para a gente entender se um número natural qualquer, ele vai ser divisível por um número ou não.
De que forma? Os critérios de divisibilidade, eles são condições que nos permitem saber se um número natural é ou não divisível por outro. E aí a gente não tem a necessidade, né, aquela necessidade de estar efetuando a continha lá da divisão. A não ser, como na nossa aula, a gente vai estar realizando justamente para provar que é verdadeiro esses critérios de divisibilidade. Trouxe aqui o primeiro, que é a divisibilidade por 2. Nesse quadro, vocês vão perceber que eu trouxe os dividendos, né, um número natural qualquer, que eu vou fazer a divisão pelo número 2, vou ter um resultado e na última coluna a gente vai encontrar aqui se ele vai ter resto ou não. Pela lógica, as contas exatas é que vão me provar que esse número ele é divisível sim. E as que sobram o resto é as que não são divisíveis, justamente divisível pelo número 2. Percebam, 10 dividido por 2, eu vou encontrar como resultado o 5 e como resto, 0. Então, o que é que eu posso entender? Que o 10 ele vai ser divisível por 2. O 11, feita essa divisão por 2, eu vou encontrar 5. 5 vezes 2, 10. Mas aqui eu vou ter um resto, né? Um resto de 1, porque eu não cheguei ao número que eu queria, que era o 11. Então, se essa conta sobrou um resto, ela não é exata. Então, o 11, ele não é divisível pelo número 2. Já o 12, ele é divisível por 2, porque 2 vezes 6 vai dar 12 e eu vou ter como resto o número 0. Assim sendo, eu quero que vocês percebam que quando é que eu vou ter um número qualquer divisível por 2? Quando ele for um número par. Percebam que no 10, no 12, no 14, no 16 e no 18, eu sempre encontrei divisões exatas, sem resto. Chegando assim no critério de divisibilidade, onde diz que o número ele é divisível por 2 quando ele termina em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8. Justamente os números que terminam dessa forma são porque são números pares, ok? Trouxe 2 exemplos aqui para a gente provar na lousa, tá bom? Pronto. Os 2 exemplos que eu trouxe para vocês, eu trouxe o número 7.206, então ele tem a terminação no número 6, então a gente sabe que ele é um número par. E a gente viu que ele vai ser divisível por 2. Já o outro número, 5.483, ele é um número ímpar. Pelo critério, ele não vai ser divisível por 2, então a gente vai provar agora se realmente isso é verdade. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 7, 1. Baixo 2. 12 dividido por 2, 6. 2 vezes 6, 12. Nada. Baixo 0. Acrescento 0 aqui também. Baixo 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6 para 6. Nada. Tá aqui, ó. Uma conta exata. Então, realmente prova o critério de divisibilidade, que o número par, ele vai ser sim divisível por 2. Já o outro exemplo, 5 dividido por 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Baixo 4. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14, para 14, nada. Baixo 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Baixo 3. 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Provando realmente que quando se tem um número ímpar, ele não vai ser divisível por 2. Por quê? Porque eu vou ter uma continha aqui não exata, onde vai estar sobrando um resto, ok? Como vocês viram, né, no quadro, a gente fez a continha de divisão apenas para provar o critério de divisibilidade por 2 e vimos que o número 7.206 é divisível por 2 porque ele é par. E o número 5.483,
ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele é um número ímpar. Então, quando a gente olhar para esse número, né, o número natural, a gente vai ver a terminação dele. Se ele for um número par, ele vai ser divisível por 2. Vimos o critério de divisibilidade pelo número 2. Agora, a gente vai fazer a divisão, né, do número 62.124 por 3. Vamos realizar a conta para depois saber como é o critério de divisibilidade pelo número 3. Vamos ver se essa continha vai dar exata ou não. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Baixo 2. Não dá. Então, a gente acrescenta um 0 e agora baixa o número 1. 21 por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. Para 21, nada. Baixo 2. Não dá, então acrescenta um 0. Baixo 4. 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, nada. Então, o que é que a gente pode observar? Como deu uma conta exata, o número 62.124, ele é divisível por 3. Vamos ver como é que vai dar, né, esse critério de divisibilidade pelo número 3. Qual é a regra? A gente viu, né, realizou ali a continha e a gente viu que ela dá uma conta exata, não vai sobrar resto. Então, ele vai ser divisível por 3. 62.124 vai ser divisível pelo número 3. Como é que a gente chega, né, a esse critério? Pela essa regra. Primeiro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os algarismos que compõem esse número e vai somar. Olha aqui nesse slide. O número 62.124, para a gente identificar se ele é divisível por 3 sem precisar realizar a conta, a gente vai fazer a soma dos seus algarismos. 6 mais 2, mais 1, mais 2, mais 4. 6 com 2, 8. 8 com 1, 9. 9 com 2, 11. 11 com 4, 15. Depois de realizar essa soma, a gente vai fazer uma divisão por 3. Lembre que estamos trabalhando o critério de divisibilidade por 3. Então, a gente pega a soma dele e faz uma divisão por 3. Se der uma quantia exata, se ele for divisível, então o número também vai ser divisível por 3, ok? Divisibilidade por 4. Quando é que eu vou saber que um determinado número, né, um número natural, ele vai ser divisível por 4? Quando ele terminar em 00. Ou seja, lá na sua unidade e na sua dezena, ele vai ter 00. Ele vai terminar com 0, 0. Ou seja, o número 1.200 termina com 00. Então, ele vai ser divisível por 4. Qual é a outra situação? É quando eu tenho esses dois números da unidade e da dezena, eles dois formados, ele vai dar uma divisão exata por 4. Por exemplo, 1.216 termina ali o 16, então ele é divisível por 4. 32 também é divisível por 4. 24 também. Então, quais são as duas regras para mim entender que um número ele vai ser divisível por 4? Quando ele terminar em 00, na sua unidade, na sua dezena, ou quando esses dois números formados, ele vai ser divisível por 4. Eu trouxe dois exemplos. O número 100, que termina em 00, e o número 5.132, que termina em 32. E 32, ele é divisível por 4. Vamos provar se esse critério é realmente verdadeiro? Os dois exemplos, né, para a gente provar o critério de divisibilidade por 4, eu trouxe o 100, que termina em 00, e o número 5.132, que termina em 32, e ele é divisível por 4. Vamos ver realmente se isso é verdadeiro. 1 por 4 não dá, então a gente vai pegar 10. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixo 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20.
para 20, nada. Então, provando realmente que eu tenho aqui uma conta exata. 5.132 dividido por 4. 5 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, 1. Baixo 1. 11 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 11, 3. Baixo 3. 33 dividido por 4. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 4, 32. Então, vai ser 8. Que dá 32 para 33, 1. Baixo 2. 12 dividido por 4. 3. 3 vezes 4, 12. Então, novamente aqui, vocês vão perceber que o critério de divisibilidade está correto, porque eu tenho contas exatas. Vamos ver agora sobre o critério de divisibilidade por 5. Muito fácil. O que é que eu devo perceber quando eu estou querendo ali fazer uma divisão com o número 5? Vamos ver uma sequência numérica, os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim sucessivamente. A gente já vai perceber que nessa sequência numérica que aumenta de 5 em 5, a gente vai ter números que terminam em 5 e em 0. O 15 termina em 5 e o 20 termina em 0. Então, o critério de divisibilidade pelo número 5, o número natural ele será divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Trouxe dois exemplos, o número 45.795 e o número 480. Um termina em 0 e o outro termina em 5. Vamos verificar realmente se esse critério é verdadeiro? Vamos analisar se esse número que termina em 0 e esse que termina em 5, se eles vão ser divisíveis por 5. 4 não dá, então a gente vai pegar 48. 48 dividido por 5, 8 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. Então, a gente vai encontrar aqui 48 menos 45, 3. Baixo 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. A gente já verificou que quando termina em 0, eu vou ter uma conta exata e ele vai ser divisível sim por 5. 4 por 5 não dá, então a gente pega aqui o 45. 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 5, 45. Para 45, nada. Baixo 7. 7 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para 7, 2. Baixo 9. 29 dividido por 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5 já vai dar 30, então passa. Então, 5. 5 vezes 5, 25. Para 29 vai sobrar 4. E aí eu vou baixar o quê? O 5. 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 5, 45. Menos 45, nada. Novamente, terminou aqui em um número 5. Ele vai ser divisível por 5 porque eu obtive aqui uma conta exata. Então, quando é que eu vou saber que o número é divisível por 5? Quando ele terminar em 5 ou em 0, ou vice-versa. Trouxe um desafio para você aí de casa estar realizando. Vê a nossa videoaula, vê a questão dos critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4 e por 5. E o desafio é o seguinte: o ano de 1901, ele foi o primeiro do século 20. O ano de 2001, ele foi o primeiro do século 21. Qual é que eu quero que vocês percebam? O que é que eu quero que vocês percebam aí nessa sugestão da atividade? Nesse período de 1901 a 2001, eu quero que vocês encontrem pelo menos 3 anos indicado por números divisíveis por 2. Então, vocês vão lembrar lá do critério qual é? É quando ele for par. 2 anos indicados, né, com números divisíveis por 3. Então, vocês vão somar os algarismos que compõem o número e ver se eles são divisíveis por 3.
3 anos indicado por números divisível por 4, então vocês vão lembrar do critériozinho, terminar em 00 ou os 2 números últimos, né, formados ali, seu número divisível por 4. E 2 anos indicados por números divisíveis por 5, ou seja, ele vai terminar em 0 ou em 5. Envie as suas respostas para o seu professor, para a sua professora, e a nossa aula fica por aqui e até a próxima!